Sejam bem-vindos ao podcast Saneamento Ambiental. Aqui você esgota suas dúvidas, se abastece de conhecimento, coleta informações relevantes e drena ótimas ideias. Fala galera, eu sou o Thiago, estudante de Engenharia Elétrica pela Univasf e membro bolsista do PET Saneamento Ambiental. E hoje, o apresentador de vocês. E o podcast de hoje é uma edição de comemoração, pois hoje iremos falar sobre a importante conquista do nosso projeto, que foi o primeiro registro de marca junto ao INPE. E para o nosso episódio de hoje, contamos com a presença de dois convidados importantíssimos para essa trajetória. Miriam Cavalcante, nossa orientadora do PET Saneamento Ambiental, docente do Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental pela Univasf e mestre e doutor em Engenharia Química pela UFPB e UFPE. E Wesley Santos, graduado em Engenharia Civil pela Univasf e ex-membro do nosso PET. Ambos foram fundamentais para que nossa conquista acontecesse. Nosso papo de hoje vai explorar justamente a importância de proteger a identidade de um projeto, como funciona o processo de registro de marca junto ao INPE e o que essa conquista representa para o futuro do nosso trabalho. Sejam bem-vindos ao PETcast, Miriam e Wesley. Olá, Thiago, Wesley. É um prazer estar aqui com vocês em mais essa iniciativa do PETcast, no âmbito do PET Saneamento Ambiental, abordando uma temática tão importante como o registro de marcas, né? Um tema que está cada dia mais presente nos dias de hoje, na proteção da propriedade intelectual e um tema tão associado às questões de inovação e empreendedorismo. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Thiago. Oi, Miriam. É um prazer estar participando desse episódio, dessa vez como convidado, né? Já participei muitas vezes como apresentador. Dessa vez participando desse episódio que é muito importante, que marca uma etapa importante para o podcast, que é o registro de marca. É muito bom ver que o podcast continua ativo e com novas perspectivas. Pois então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o processo e como aconteceu toda essa etapa do registro de marca. De antemão, parabéns à senhora e ao Wesley e a todo o nosso grupo por essa conquista. E para começar a nossa rodada de perguntas, eu gostaria que o Wesley esclarecesse, de forma simples, o que significa na prática o PETcast Saneamento Ambiental ter conseguido o registro de marca junto ao INPE. Então, Thiago, eu acredito que essa etapa, né, do registro da marca do PETcast Saneamento Ambiental representa não só uma etapa muito importante para o PET, mas também de forma simbólica representa algo muito maior que eu sentia, conversando com Miriam, sentia muito carência na universidade, que é o debate e o reconhecimento da importância que se tem de ter a proteção à propriedade intelectual. Na universidade, nós produzimos diferentes tipos de conteúdo, através de pesquisas, projetos de extensão, enfim, são diversas modalidades, mas muitas vezes a proteção que se tem a produção desse conteúdo não é tão divulgada, porém é muito importante. Então, muito mais do que ser simplesmente o registro da marca de um dos objetos produzidos pelo PET, ele representa uma forma de lembrar, uma forma simbólica de lembrar que nós conseguimos fazer esse registro, estamos falando sobre o registro de marca e estamos descomplicando. Apesar de ser um processo um pouco complexo, é possível para qualquer pessoa fazer esse registro de forma autônoma. Inclusive, junto ao PET Saneamento Ambiental, com auxílio de Miriam e também do bolsista Antônio, nós fizemos uma oficina de registro de marca e fizemos uma apresentação no Cientex. Tudo isso com o objetivo de desmistificar e de realmente mostrar que existe uma forma de você proteger aquilo que você produz.
O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é justamente esse órgão responsável por administrar toda essa parte que se refere à propriedade industrial. E existe uma lei que rege a propriedade industrial, intelectual no geral, que é a Lei de Propriedade Industrial. É essa lei que dá as diretrizes para o funcionamento do INPI. Existe um documento que foi elaborado pelo INPI, que também é muito importante ter acesso, e que ele é baseado na Lei de Propriedade Industrial, porém ele contém muitas informações que são específicas, né? Eu considero ele bem mais detalhado, que é o Manual de Marcas. É muito importante dar uma olhada nele, se você tiver interesse em fazer registro de marca. As marcas, elas são classificadas pela classificação de Nice, que é uma classificação internacional, e classifica em dois tipos, produtos e serviços. No caso do podcast, trata-se de um serviço, e ele se encaixa na classe 41, que se refere a serviços de entretenimento. Aí, dentro dessa classe, pode ter vários tipos de serviços de entretenimento, seja rádio, podcast, banda, são várias categorias que se encaixam nessa classe. É muito interessante. Eu concordo plenamente com o que você disse, Wesley. O trabalho de desmistificar e descomplicar o processo de registro de marca é importantíssimo. Esse processo nos dá justamente, como você disse, garantia de que nossas atividades elaboradas, seja no mercado de trabalho, seja na carreira acadêmica, no ramo empresarial, tenham sua devida segurança, né? Eu já imaginava que o processo fosse um pouco complexo, mas como você mesmo disse, é possível para qualquer pessoa realizar esse serviço apenas seguindo as instruções e a orientação. E fica a dica para quem tem interesse de realizar o registro de marca, ficar por dentro da Lei de Propriedade Industrial e o Manual de Marcas. E na nossa situação, indo para a segunda pergunta, na nossa situação, por que um projeto universitário como o nosso deveria se preocupar com isso? Qual a real importância de ter uma marca registrada no nosso contexto? Muito bom, Tiago. Obrigada pela pergunta. Essa ação de registro de marcas desenvolvida no PET significa, na prática, que estamos acrescentando e unindo ao tripé ensino, pesquisa e extensão, que é uma característica dos projetos acadêmicos, estamos inserindo ações de inovação, empreendedorismo e propriedade intelectual. Assim como temos feito no âmbito do nosso programa, do PET, com o desenvolvimento de aplicativos e criação até de startups. Então, isso se torna importante para nós no âmbito do PET saneamento, porque é mais uma vertente que nós incorporamos, né, nesse tripé dentro da universidade. Então, hoje isso se torna muito importante para o ambiente universitário e também para o futuro, né, dos nossos bolsistas, dos nossos egressos. Até porque hoje em Petrolina já temos empresas, né, especificamente oferecendo serviços de registro de marcas. Agora eu queria passar a próxima pergunta para o Wesley, já que ele estava mais por dentro dos trâmites internos do processo. Eu queria que ele nos contasse um pouco dos bastidores, como foi a jornada para conseguir esse registro, se foi rápido e quais foram os passos que o grupo teve que seguir. Então, eu já tinha uma certa experiência com registro de marca, já estava acompanhando o registro de duas marcas que tinha feito a solicitação, e a necessidade de registrar o podcast surgiu logo após a criação dele. Assim que nós criamos o nome, a logomarca, nós vimos que tinha necessidade de registrar para até proteger isso que a gente tinha feito. Então, o primeiro passo foi definir os titulares, né? A gente conversou sobre isso, todos ficaram de acordo, fizemos um documento que é a prática de atos conjuntos, que é um documento que o INPI solicita quando há mais de um titular, né? Você precisa de um documento provando que todos estão de acordo. E nós fizemos a solicitação. Essa solicitação,
é feita junto ao INPI, né? É emitido uma GRU, que é basicamente um boleto. A gente paga esse boleto e manda uma solicitação para o INPI, que eles chamam de petição, né? Fizemos essa solicitação e aguardamos um bom tempo, foram quase 2 anos, aguardando a resposta do INPI. Felizmente foi aceito, né? Não teve nenhum problema, eles simplesmente eles aceitaram e ficou faltando o pagamento da GRU referente à concessão do registro de marca, que é outro boleto que a gente paga para poder emitir o certificado e que a marca fique de fato registrada por 10 anos. É importante lembrar que a marca não fica registrada para sempre. A cada 10 anos é preciso renovar o registro dessa marca. Caraca, quase 2 anos de espera é complicado. Existe muita paciência, não é? Mas ainda bem que deu tudo certo e que o processo ocorreu de forma tranquila. Tirando um longo período de espera, né? Eu acho importante, Wesley, ressaltar essa questão da renovação de marca, pois eu mesmo não sabia e acredito que ninguém queira perder sua marca simplesmente por uma questão de renovação, né? Bom, e olhando para frente, de que forma essa conquista impacta o futuro do PetCast e o trabalho do Pet Saneamento Ambiental como um todo? Pois é, Tiago, a gente precisa ver duas coisas aqui, né? Essa espera realmente ela é longa, mas ela é necessária, né, para que o INPE possa de fato averiguar, né, se há marcas no mercado e tudo. E isso é o que vai dar essa credibilidade, né, essa confiança que a gente já falou até anteriormente, né? E então essa marca, esse registro desse podcast, ele tem um impacto bastante positivo no que diz respeito, principalmente, aos conhecimentos, né, adquiridos, principalmente com relação a questões de empreendedorismo e inovação, como eu já venho sempre enfatizando isso aí pelos membros do PET, né? Então, não só esse conhecimento é adquirido para dentro do PET, mas também ele atinge o nosso objetivo, que é expandir as nossas ações para a comunidade acadêmica. E isso é feito de diversas formas, com esse próprio podcast que a gente está fazendo aqui, né? E até mesmo pelo curso que nós ministramos no Cientex, como o Wesley falou. Então, para o futuro, eu vejo ações bastante positivas, né, onde a gente vai aí fazer esse trabalho de divulgação, falar sobre registro de marca, propriedade intelectual, falar sobre a importância do INPE e trazer para dentro da comunidade acadêmica esse complemento desse tripé ensino, pesquisa e extensão, né, com a aplicação das nossas pesquisas científicas, né, se transformando realmente em tecnologias disponíveis, né, para a sociedade. Então, eu vejo aí um impacto bastante positivo para dentro do programa e também para toda a comunidade externa do programa e a sociedade. Realmente, professora, é inegável a confiança e a credibilidade que isso traz para uma marca. Isso é inquestionável. Fora as ações que reverberam na comunidade acadêmica, sobretudo, como mesmo a senhora falou, né, os incentivos ao conhecimento na área de empreendedorismo e inovação. Bom, agora com a marca segura e registrada, um grande passo foi alcançado. Então, eu gostaria de saber de vocês qual seria a próxima grande meta que vocês gostariam de ver o PetCast alcançar. Bom, Tiago, esperamos, né, como uma grande meta do PET, consolidar no âmbito do PET Saneamento ações de inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo, através da elaboração e divulgação de novos episódios que estejam voltados ao tema, como, por exemplo, questões de empreendedorismo, a exemplo, né, de uma dissertação de mestrado que está sendo desenvolvida por um egresso do PET com o tema empreendedorismo dentro da universidade. Então, a gente espera alcançar novos ouvintes, né? Alcançar ainda mais a comunidade acadêmica através de nossos episódios e, assim, fortalecer esse
tripé, digamos assim, do ensino, pesquisa e extensão com a vertente de inovação. Então é isso. Em resumo, né, a questão do registro de marcas, ele está debaixo desse guarda-chuva, né, da inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia, que é essa vertente que nós estamos aí incorporando as ações do PET Saneamento. Então, quando eu finalizei a minha jornada no PET Saneamento Ambiental, tinha muitas ideias em mente de expandir, colocar o podcast em outras plataformas, mas eu acredito que independente da meta, da ideia, o mais importante é ter em mente, ter sempre em mente o objetivo principal do podcast e do PET Saneamento Ambiental como um todo, né? Que é trazer a informação ao público geral, é informar a população sobre o saneamento, é trazer um conteúdo que a gente aprende na faculdade, em documentos técnicos, e trazer de uma forma, com uma linguagem que seja entendido por todas as pessoas, e de forma com que a população entenda a importância do saneamento e fale sobre. É muito importante falar sobre um determinado assunto, principalmente o saneamento, que ainda tem, que é um item tão básico e tão ligado à qualidade de vida, e que nós ainda vemos uma certa carência, muita carência em alguns eixos do saneamento no Brasil. É muito importante falar sobre, que as pessoas conversem sobre o saneamento, para que as coisas mudem. E para que as pessoas falem de saneamento, é preciso que elas tenham acesso a esse conteúdo. E que esse conteúdo acadêmico se torne algo simples, que seja acessível às pessoas, entendeu? Então, tendo isso em mente, tendo isso claramente em mente, as ideias vão surgir, a criatividade vai fluir, e aí novas metas, novas ideias vão surgindo, e assim o podcast vai seguindo. Muito obrigado pela presença, pessoal, e por compartilhar um pouco do conhecimento de vocês conosco, professora e Wesley. Foi uma conversa muito rica e inspiradora. Bom, eu que agradeço, Tiago, a oportunidade de também contribuir com essa iniciativa tão importante, que é o uso dessa ferramenta, né, de podcasts dentro do PET Saneamento para fazer divulgação dos nossos trabalhos de conhecimento científico, tecnológico, e desejo para você também sucesso aí na sua chegada no PET e possa desenvolver seus trabalhos exitosamente. Obrigada, Wesley e Tiago. Obrigado, Tiago e Miriam, pelo convite, e obrigado a todos os ouvintes por estarem presentes. E antes de finalizar, gostaria de fazer um agradecimento geral ao PET Saneamento, né? Fui bolsista durante aproximadamente 4 anos, e durante esse tempo foram muitos trabalhos, foram muitas coisas, muitos aprendizados, né, que eu tive durante esse tempo, e todos esses aprendizados contribuíram para a minha formação. Hoje eu estou vendo o impacto que a minha participação no PET teve na minha vida profissional, né? Graças ao PET eu tive um contato melhor com o saneamento, lá aprendi melhor sobre o que ele significa, a sua importância, a sua relevância, e a relação que ele tinha com o meu curso. Eu decidi seguir essa área e estou bastante satisfeito. É muito bom estar participando do podcast, porque eu fui um dos idealizadores, né? Já fiz parte, já participei da construção do projeto do PET Saneamento, do podcast de Saneamento Ambiental, e hoje estar como convidado é uma grande honra. Obrigado por nos acompanhar neste episódio.
Se você gostou do conteúdo, siga-nos para mais informações e atualizações em @petsaneamentoambiental. Até a próxima!